Olá, meu nome é André Luiz, sou esse cidadão aqui que você está vendo. Eu trabalho com a parte de arquitetura da informação, prototipagem de sistemas, já tem mais de 5 anos, oficialmente, né? Mas tem muito mais tempo que isso. Sou oriundo da área de tecnologia, bacharel em sistemas de informação, já fiz gerência de projetos, já trabalhei um tempo como coordenador, já fui de equipe de design, já fui de interface e acabei me apaixonando pela parte de projeto. Hoje estou em requisitos e na parte de prototipagem, que é o que eu gosto muito. Para mim, prototipagem, e aí em agência você vai ter outro nome, uh, é em conjunto com requisitos, que em agência vai ter outro nome também, com análise de sistemas, que também em agência vai ter outro nome. Eu digo isso porque a agência eu fiz muitos projetos, eu fiz centenas de projetos, fiz muito site, fiz muito hot site, fiz mobile, fiz sistemas. E nos últimos quase 2 anos eu tenho projetado especificamente sistemas. E esse vídeo é para você ter uma introdução ao Axure, que é o que eu utilizo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e para você poder transformar os requisitos e o conteúdo que veio da análise de sistemas em uma tela para prototipagem, para validação juntamente com o cliente. Uma tela não, em um sistema. Só dar um exemplo aqui. Isso aqui é parte de um sistema que eu projetei. Ele foi projetado para uma tela grande, né? Aqui no caso eu tive que diminuir. E você faz com o Axure esse tipo de simulação. Ó. Isso tudo aqui é simulado, tá? Então você dá a ideia para o cliente de como que está sendo utilizado. Isso tem um valor inestimável antes da fase de você fazer design, da fase de você fazer a parte de interface ou da fase de você começar a prototipar e até mesmo da fase de você começar a fazer o banco de dados. Um grande problema e um grande erro, na minha opinião, na parte de desenvolvimento de software é as pessoas deixarem isso acontecendo. Como é que é isso que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: as pessoas começam a programar sem ter isso aqui definido. Todos esses elementos que surgiram aqui, no caso nesse sistema, que foram colocados dessa forma, bom, tem a ver com a minha expertise de colocar desse jeito, mas foram colocados pela necessidade do cliente e não porque eu quis especificamente. Isso aqui tudo é simulado, tudo isso que você está vendo é simulado. Mas o cliente, você explica para ele isso, ele consegue ver o sistema dele funcionando. Se você fizer prototipagem depois dos levantamentos de requisitos prontos, você está realmente condenando uma parte importantíssima do seu sistema, que é você não deixar passar nenhum requisito ou elicitar a grande maioria deles, explicando. O cliente ele não consegue pensar como é que vai ser o sistema, ele consegue pensar no problema dele. E se ele soubesse fazer a solução, confeccionar a solução, ele não te procuraria. Ele faria. Concorda comigo? Se ele não sabe, ele precisa de uma empresa. Então você está lá para isso. Só que ele não consegue ver um sistema na cabeça dele, não é a especialidade dele, ele vê o problema. E ele muitas vezes fica focado em um problema específico e tem todo um universo por trás disso. Por isso que uma prototipagem bem feita, entendo o seguinte, a prototipagem por si só não resolve nada. Ela é oriunda de uma análise e de uma análise de sistemas e de um levantamento de requisitos bem feitos. Se eles não forem bem feitos, o protótipo melhor não vai salvar sistema nenhum. Agora, se eles forem bem feitos, eles facilitam e muito o restante das etapas do projeto. Isso aqui eu estou dando uma navegada para você ter uma ideia de algumas coisas que podem ser feitas com o sistema, tá vendo? Está simulando ó, deleção, as mensagens de erro, pesquisa, tá? Você pode fazer com telas estáticas, aquelas telas do tipo só um textinho parado ou só um risquinho, pode, mas não vai dar a dimensão do sistema. Ok? Então vamos lá, só uma pequena introdução, depois dá uma olhada no meu canal, ou então no meu site, que eu vou botar em breve. Eu vou exemplificar vários trabalhos que eu já fiz, para vocês terem ideia do que se dá para fazer com o Axure. Tem muita coisa bacana, mas o importante não é o Axure.
O importante é o conhecimento que você tem por trás disso. Vou abrir aqui o Axure e vamos direto a ele. Bom, quando você abre o Axure pela primeira vez, ele vai te abrir essa tela. Esse aqui é a versão 6.5, ainda saindo a 7 por aí, mas o básico é a mesma coisa. Ele te abre 4 páginas, página 1, a página 4 aqui, a primeira chamada Home e as 3 filhas. Te abre desse jeito, e aí depende se você já mexeu no seu Axure que foi instalado, talvez ele abra uma ou outra fechada, a tela com uma ou outra fechada, isso aí não importa, mas o básico é isso aqui, ok? Eu vou explicar daqui a pouco o que é cada elemento desse aqui. O que é o Axure? É um software para você desenhar protótipos. Se você for de agência, são wireframes. Equivale à planta baixa de uma casa. É você desenhar um projeto que você está atuando, de software, no caso aqui no exemplo, e fazer com que ele simule como vai ser depois de programado. Então vamos lá. Quais são os elementos que compõem aqui o Axure? A barra principal, que você tem os elementos aqui, pesquisa, gerar protótipo, compartilhar na rede, e etc., que são os padrões da maioria dos programas. Você tem a parte de cá que diz respeito ao desenho de cada tela propriamente dito. Aqui você tem os comportamentos, significa quando eu clico ou passo o mouse em cima acontece alguma coisa. E aqui eu tenho notas das páginas, formatação das páginas e também algumas interações, mas pertinentes à página. Aqui é pertinente a cada elemento, que são esses aqui. A gente vai ver isso aqui com calma. Vamos começar pelo básico. Como é que eu desenho uma página? Primeiro, é literalmente o que eu falei, desenhar. É como se fosse um CorelDRAW. Então eu arrasto aqui um retângulo, por exemplo, eu coloco a dimensão dele por aqui ou por aqui, dá no mesmo, depois no fim você vai acabar usando muito isso aqui, ó. Então vou colocar a largura, vou colocar a altura, vou arrastar que eu vou achar melhor, achei melhor. Eu posso clicar com o botão direito e eu tenho uma série de elementos para eu trabalhar além das propriedades aqui, ó, desse elemento. Aqui eu tenho anotações, aqui eu tenho a parte de comportamento, interações no caso, né, que eles chamam interações, eu chamo de comportamento, e eu tenho a parte de formatação. Quando eu clico no botão direito, cada componente me tem uma série de opções. Esse aqui eu posso fazer um rollover, um mouse down e por aí vai. Eu posso fazer ele acender, apagar. Eu tenho o formato dele que eu posso mudar, ó. Posso mudar o formato dele. Isso vai ser útil mais para frente. Mas é um desenho, ele não me traz nada, é só um desenho. Vou fazer isso aqui. Cada página dessa aqui não tem associação nenhuma pela hierarquia visual aqui. Isso aqui é só organização visual. Eu vou apagar isso aqui, tá? Se eu criar uma página que é por aqui, ó, aqui ele está como filha. Isso é indiferente, é só visualmente isso aqui vai ser melhor para você depois perceber a hierarquia e a organização de cada página dentro do projeto. Mas eu poderia fazer tudo aqui na mesma linha. Isso é indiferente, tá? Se eu tiver clicado em algum aqui e acrescentar uma filha, uma página ele coloca como filha. Se eu não clicar em nenhuma, ele acrescenta aqui como sendo no mesmo nível. Mas isso aqui é indiferente. Quando eu crio uma, ele cria uma em branco. Aqui, ó, vou clicar 2 vezes, ele cria em branco. Ok? Isso aqui tem uma dimensão muito grande, mas é muito mais do que o suficiente para você utilizar, para você fazer prototipagem, tá? Agora com essas telas grandes, telões, então você pode usar bastante isso. Importante que você consiga desenhar de tal forma que no browser, porque ele vai gerar um HTML, que no browser seja bem distribuída a informação lá dentro, tá? Se você colocar tudo muito pequenininho, o seu protótipo vai ficar muito ruim de ser visto, vai ficar parecendo que foi mal projetado. Se você for fazer mobile, por exemplo, nem sempre essa resolução aqui que você colocar vai ser exatamente a mesma. Por exemplo, aqui
480. Fica um tamanho muito pequenininho para você colocar os elementos. Então, às vezes, você tem que aumentar um pouquinho. Então, eu vou passar elemento por elemento aqui. Esse aqui é um retângulo, você vai usar com certeza em quase todas as páginas. Eu tenho um texto, que nada mais é do que um label. Eu tenho uma imagem, que eu clico 2 vezes nela. Eu vou carregar uma imagem para poder colocar aqui. Pode ser transparente, PNG transparente ou não. Eu tenho um desse aqui, mas escrito placeholder, que é muito utilizado em agência para conteúdo dinâmico. Eu particularmente não gosto do X. Eu tenho os botões já pré-estabelecidos, que já vem com acender, apagar. Eu também não costumo usar muito, mas é questão de gosto. Tem um painel dinâmico, que a gente vai ver como funciona, que é muitíssimo utilizado, muito importante. Linha horizontal, linha vertical. Isso aqui depois vocês deem uma brincada, por favor. Eu tenho uma image map, né, para mapear a imagem. Isso aqui eu ponho em qualquer página, qualquer parte aqui da página, e eu posso fazer com que o mouse, quando passa em cima, tenha uma série de comportamentos. Isso aqui eu vou falar para vocês mais tarde. Tenho text field, que é o elemento para eu escrever dentro. Tenho text area, geralmente muito utilizado em caixa de mensagem, né, coisas do gênero, de contato, né. Tem o drop list, que são aquelas opções. Vou colocar aqui qualquer elemento. Ok. Tem um list box, que é uma dessa aqui mais aberta. Quem programa sabe muito bem o que são essas opções. Tem o checkbox, tem o hard button. Eu vou ensinar a usar cada um deles aqui rapidamente. Tem um botão pronto, tem um iframe para você carregar aqui dentro uma página. Isso é interessante quando você vai fazer uma rolagem. Tem uma tabela. Eu não costumo muito usar isso, mas também é muito bom. Tem um menu vertical, menu horizontal e tem uma árvore aqui, que eu posso abrir e fechar. Com esses elementos eu consigo desenhar tudo que eu quero. O restante que não dá para desenhar, para poder projetar um sistema, você usa imagem, você usa ícone em PNG, tá? Você inventa na hora, você desenha com esses elementos. Por exemplo, esses elementos retângulo, você pode desenhar uma caixa de preencher, algum elemento. Aí vai do treino de cada um. Então, deixa eu mostrar aqui alguns detalhes dos elementos. A maioria deles aqui eu vou sugerir que você brinque um pouquinho. Não tem muita utilidade eu ficar clicando com o botão direito para você ver quais são as propriedades. É só você fazer isso. Vamos lá. Text Panel. Utilize o Text Panel principalmente para você colocar rótulos, no qual você não vai ter que mudar esse título aqui dinamicamente. Se você for usar o título dinamicamente, mudar, use isso aqui, ó, um retângulo. Aí você clica 2 vezes, escreve o título aqui. E lembre de dar um nome para ele. Ah, e tem uma borda, não é? Mas eu só quero que seja um rótulo. Tudo bem, ó. Utilize aqui, ó. Põe ele para a esquerda, tire a borda, tire ainda o fundo, coloque ele transparente, ó. Pronto, semelhante àquele outro lá. Se eu quiser mudar o conteúdo disso aqui dinamicamente, eu posso. Esse aqui eu já não posso. Então, use o Text Panel quando você não for mudar dinamicamente o título e o retângulo, como no exemplo o título, quando você for mudar dinamicamente. Placeholder é a mesma coisa disso aqui, tá? É o mesmo retângulo, só com um X no meio. E eu tenho alguns comportamentos para ele que eu vou mostrar no próximo vídeo, que eu vou elemento por elemento. Radio Button e Checkbox. Bom, Checkbox não tem segredo nenhum.
porque isso aqui é independente desse. Eu posso marcar e desmarcar cada elemento. Então, não tenho que criar um agrupamento entre eles. Agora, eu posso fazer o seguinte. Eu posso usar um rádio button. Aí, o rádio button, ele já depende de um agrupamento. Por exemplo, eu quero poder escolher esse e os demais desmarcarem sozinho. Eu quero escolher esse e os demais marcar. Eu não quero fazer desse jeito aqui, igual o checkbox. Então, eu tenho que marcar todos eles. Clico com direito, venho aqui editar rádio button e venho aqui associar um grupo. E aí eu dou um nome aqui, ó. Isso aqui é o suficiente para, quando eu gerar o HTML, eu clicar nele e eu clicar nesse, desmarcar os outros e assim por diante. Bom, essa é a pequena introdução. No próximo vídeo a gente vai ver alguns elementos. Eu vou gerar algumas telas e aí na próxima aula a gente continua com os elementos específicos, até chegar no primeiro caso de uso e aí os comportamentos dele. Até a próxima.